Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 até o 13. E hoje nós vamos expor uma parte do texto, onde Paulo, a gente vai entender um pouco desse sarcasmo santo, para os que são orgulhosos, para os que não precisam de nada. E a gente vai entender porque Paulo chama a atenção num texto interessantíssimo. É importante que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas para poder meditar e acompanhar ponto a ponto, tá? Então eu vou começar a leitura e os irmãos acompanhem. Já estás farto, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Sim, tomara que reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos; quando perseguidos, suportamos; quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Vamos orar, pedir a Deus a sua orientação para que a gente possa entender o que Paulo quis aqui, por inspiração do Espírito Santo, nos ensinar. Senhor, estamos com a Tua palavra aberta e queremos a Tua orientação, Senhor. Queremos a Tua disciplina na pregação, no ensino da palavra, para que cada um de nós possamos aprender um pouco mais daquilo que temos que aprender, e que não devemos nos furtar a tentar entender a Tua palavra, que cada vez que entendemos, que desfrutamos dos Seus ensinamentos, aprendemos coisas maravilhosas, que, se aplicadas às nossas vidas, mudarão não só nossas vidas, mas de quem está ao nosso redor. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, nos versículos anteriores, a gente está versículo por versículo, está fazendo exposição, vai expor a carta de Coríntios, primeiro Coríntios todo. A gente vê Paulo insistentemente mostrando que ele não está preocupado com o julgamento de ninguém. Paulo não estava preocupado em ser avaliado por homens. Não estava. Porque se ele estivesse, ele não teria ido de encontro a muitas das leis estabelecidas no Império, e ele perdeu a vida por conta disso. E ele dizia: o Senhor julgará. E o Senhor julgará, e o que importa é isso. Os coríntios, meus irmãos, se tornaram arrogantes em seu julgamento. Por isso que Paulo começa de uma certa forma sarcástica. Já estáis fartos, já estáis ricos, ou seja, vocês são fartos, vocês são ricos. Chegaram a reinar sem necessidade da gente. Vocês começaram a ensinar, a tentar transmitir um evangelho que nós fomos descartados. Vocês muito pouco sabem, mas vocês sabem até mais do que nós, pelo pouco tempo que estivemos com vocês, e vocês estão reinando sem o nosso auxílio, sem a nossa necessidade. Ou seja, era uma igreja sem pastor. Era o mesmo que uma igreja sem pastor. Cada um que abrisse a sua boca e dissesse o que era certo. Eles não estavam aceitando nem mais nem a opinião de Paulo nem de Apolo. Ou seja, eles se esqueceram de tudo de bom que eles têm, e eles tinham recebido da parte de Paulo, ou seja, essa dádiva do Evangelho. Eles se sentiam autossuficientes em sua riqueza e no seu status. E se tem uma coisa que os coríntios estavam preocupados, era com o status. Como as pessoas nos olhavam. E eu vou explicar mais na frente por quê.
Paulo e os outros apóstolos viviam de que forma? Na pobreza, sob perseguição, e eram considerados escória do mundo. E olha o paradoxo, né? Paulo, o apóstolo, pregando o evangelho, ensinando, passando privação, e aqueles que receberam o evangelho não estavam passando privação, pelo contrário, tendo fartura, e eles já estavam começando a rejeitar isso, que essa figura de Paulo, porque Paulo não representava aquilo que eles imaginavam. Peraí, se Deus é rei e nós somos seus filhos, o filho do rei é um príncipe, e um príncipe deve viver de forma nababesca e na abundância. Como Paulo se diz filho de um Deus e ele vive passando privação. Imagina hoje o que a gente vê, muitos falsos pregadores no evangelho, que não é o evangelho de Cristo, pregando. Ainda assim eles imitavam a Jesus, né? Abençoando aqueles que os maltratavam, ou seja, os apóstolos faziam isso. A gente vai ver aqui dizendo, olha, nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Ou seja, esse era o exemplo que Paulo queria transmitir, que era essa a prática de Cristo. Então, não importava o preço que estava se pagando por viver o evangelho de Cristo, não importava. O importante era seguir a Cristo e o seu ensinamento e ter a mesma prática de Cristo. E Paulo diz assim: tomara que vocês reinassem também sem gente, já que vocês estão tão fartos, né? Paulo mais ou menos quer dizer assim, que coisa, né? Vocês parecem que têm tudo. Engraçado que nós, os apóstolos, não temos nada. Como pode? Com quem está a verdade do evangelho? Paulo usa um forte sarcasmo aqui, porque ele começa dizendo assim: vocês estão fartos, ou seja, vocês têm abundância, estão ricos, né? Eu imagino Paulo escrevendo essa carta e em algum momento sorrindo, né? Como quem diz, meu banana da cabeça, meu Deus, eles não entenderam ainda o que é o evangelho. Paulo usa um forte sarcasmo, mas o seu propósito não era zombar deles, era para chamar a atenção. Dá para imaginar que Paulo escrevendo essa carta, ele deve ter pensado assim, pode ter pensado assim. Eles pensam que a vida cristã é uma abundância de bens. É a abundância de bens. Eles pensam que a vida cristã é isso. Me torno um crente, me torno um seguidor de Jesus e começa a ter fartura. Não entende ele que o curso natural da vida continua, porque a maior abundância na vida do cristão é a sua salvação em Cristo, o maior presente. O que deve abundar na vida do cristão é o agradecimento e a gratidão a Deus pelo que ele recebeu, e ele nem merecia. Então, há na verdade nesse sorriso de Paulo, que imagina um sorriso imaginário, porque não tem no texto que ele está sorrindo, isso é um pensamento meu, né? Um desprezo total pelo que estavam fazendo. E Paulo diz assim: tomara que vocês reinassem. Ou seja, reinassem sem Paulo e sem Apolo. Mas Deus nos mostra que os apóstolos, ao invés de estarem cheios e ricos, né, e abundantes, reinando com realeza, eles estavam em exibição, na verdade, em um espetáculo humilhante para o mundo. É isso que Paulo diz, porque para mim me parece o seguinte: que nós, os apóstolos, Deus nos pôs em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Por quê? Nos tornamos espetáculo ao mundo. E eu mais na frente vou detalhar mais um pouco o que significa isso que Paulo quer dizer aqui, e a gente fica claro, não é? O que Deus faz para a pregação do Evangelho existir, porque o Evangelho ele é um contraponto ao mundo. O Evangelho de Cristo é avesso ao mundo.
Não dá para conviver o mundo e o Evangelho de Cristo em tranquilidade. Não dá. Ou você aborrece um ou aborrece outro. Ou você agrada um ou agrada outro. Ou você segue um ou segue outro. Ou você mostra a sua vida de acordo com os princípios do mundo ou de acordo com os princípios de Cristo. Não dá. Eles se chocam o tempo todo. O problema dos corintianos, ou dos irmãos dos coríntios, era que eles olhavam para si mesmos como autossuficientes. Por isso que Paulo está desde o começo falando, vocês vivem em abundância. Eles viviam tanta abundância, uma parte da igreja, que quando eles se reuniam para fazer a ceia, eles faziam o seguinte: cada um trazia a sua comida, e muitas vezes eles comiam que se fartavam, jogavam a comida fora, mas não davam àquele outro irmão que vinha com pouca comida. Eles não dividiam a comida deles. Eles tinham essa prática. E aí Paulo diz: vocês não estão se reunindo para coisas melhores, para bons propósitos, vocês estão se reunindo para os propósitos errados. Então, os cristãos de Coríntios tinham dois problemas, que é detectado aqui, no que Paulo está falando. Primeiro, eles se orgulhavam da sua espiritualidade. Porque vejam só, uma igreja que está dividida em grupos, cada grupo, ele acha que ele está com a verdade. E cada grupo se orgulha das suas práticas, mesmo as mais absurdas. Então, eles se orgulhavam da sua espiritualidade e eles tinham uma certa vergonha de Paulo por causa da sua fraqueza e do seu espírito humilde. Paulo não tinha riqueza nenhuma. A gente vê o pessoal nas cartas, como uma vez ele foi abandonado, ele diz a Timóteo: Timóteo, traz a capa. Ele só tinha aquela capa. Ele não tinha outra roupa, não tinha outra capa para se proteger do frio. E ele tinha muito cuidado com os seus livros, né? Que ele sempre diz: olha, traz meus papiros. Ou seja, traga meus livros, para eu poder continuar lendo, meditando, pensando, né? Escrevendo as minhas cartas para esses cristãos que estão espalhados aqui pela Ásia Menor. Paulo mostra isso no versículo 4:9, dizendo o seguinte: porque a mim me parece que Deus nos pôs em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. E eu vou explicar ponto a ponto o que está querendo dizer Paulo aqui. Primeira coisa, quando na época do Império Romano, estou falando isso, quando um general vinha de uma batalha, que ele vencia uma batalha, o que é que ele fazia? Ele vinha na frente, na maioria das vezes um cavalo branco, ele sentado, atrás dele vinha o estandarte, né? Como a gente vê muitas vezes aqui nos blocos de carnavais, a ideia de estandarte é a ideia daquele agrupamento que vencia uma batalha. Então ele vem com o estandarte, que era o símbolo daquele agrupamento militar. Ele vinha atrás fazendo o quê? Primeiro o general, depois vinha o seu exército atrás. Depois do exército vinham os soldados carregando o que era saqueado e os despojos dos inimigos derrotados. E por último, por isso que ele diz aqui: porque a mim parece que Deus nos pôs em último lugar. Em último lugar por quê? Porque em último lugar, nessa fileira, nessa caminhada, né, os cativos derrotados, que seriam condenados à morte. Então essa imagem, os coríntios entendiam o que Paulo quis dizer. Para nós é até estranho, em último lugar, como que se fossem condenados à morte, fica meio difícil de entender. Mas quando a gente remete à memória essa ideia da história, né, a gente começa a entender, porque Paulo diz: olha, nós somos como os cativos derrotados pelo exército, e Deus nos colocou nessa situação. Por quê? Porque estamos combatendo com uma força que é muito mais forte do que nós, temporalmente. O próprio Cristo diz: as forças das trevas não vão prevalecer sobre a porta da igreja, sobre a igreja. As portas do inferno não vão prevalecer. Mas temporalmente, naquela situação, aparentemente passava que a igreja estava perdendo, estava sendo derrotada. Porque Paulo estava preso, Paulo era espancado,
Paulo sofreu um monte de problema, a gente vai falar mais à frente. Assim como antes de entrar na arena, aqueles que estavam cativos, que eram cativos derrotados, eles iam para o Coliseu Romano, ficavam trancados em celas, esperando o dia dos jogos e do momento de diversão. E a diversão dos romanos, né? E o Coliseu Romano, meus irmãos, para os irmãos terem uma ideia do tamanho, ele provavelmente era o tamanho do estádio como o do Arruda. Cabia 80 mil pessoas. Cabia muita gente. E o esporte predileto, lutas entre gladiadores e pessoas, entre pessoas e animais, até que alguém morresse. O vitorioso era aquele que ficava vivo. Ou seja, sempre ia ter morte, sempre ia ter derramamento de sangue. E Paulo está aqui chamando a atenção disso. Os gladiadores diziam, na hora da batalha, nós que morremos, vos saudamos, dizia o imperador. E Paulo diz, Deus nos pôs em último lugar, os apóstolos, como se fôssemos condenados à morte. Ou seja, essa palavra espetáculo, que Paulo diz que nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens, é dessa palavra, no grego, significa a palavra teatron, que é o que nós chamamos de teatro hoje. Ou seja, o teatron era um lugar para ver alguma coisa. Então, quando ele diz, olha, nós nos tornamos espetáculo, é porque as pessoas estavam para ver a morte dos cristãos, a morte dos apóstolos. Essa era a ideia que ele tinha, que a gente vivia o tempo todo correndo risco de vida. Era isso que Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui pregando o evangelho para vocês, mas estou correndo risco de vida. É isso que ele quer dizer. Deus nos colocou em outro lugar, ou seja, estamos o tempo todo lutando, pregando, ensinando, correndo risco de vida, a qualquer momento podemos ser presos e podemos perder nossa vida. Somos perseguidos e caçados como ratos, como animais, como feras. Então os teatrões gregos eram um local de quê? De cerimônias de caráter religioso. E por que ele fala isso para os coríntios? Porque os coríntios eram gregos. E eles entendiam muito bem isso que Paulo está querendo dizer. E eles conheciam esses espaços. Então, na maior parte das vezes, essas festas religiosas eram feitas dedicadas ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, para os gregos, para os romanos chamado de Baco. Então, quando terminava a época da colheita da uva, eram feitas danças, tocadas músicas e apresentações artísticas. Era nesse teatro. Só que Paulo está dizendo, olha, ao invés de fazermos essas festas, na verdade estamos lançando para sermos mortos. O grande teatro é o mundo. E o mundo luta contra nós. As forças políticas, econômicas, as forças sociais estão lutando contra nós. E vocês estão achando que viver o Evangelho é viver uma vida de festas. Não que o Evangelho isso seja pecado, ou seja errado, ou seja condenado pela Bíblia. Ele está querendo dizer que não fiquem achando que o tempo todo vai ser assim. Muitos irmãos nossos estão perdendo a vida. E vocês estão aí como que vendo o mundo se acabar, prestes a ruir, mas vocês estão fazendo festa. Aí Paulo diz, nós fomos feitos de espetáculo ao mundo, ou para o mundo, porque nos tornamos espetáculo ao mundo. E aí Paulo chega ao ponto, né, de exagerar e dizer, tanto a anjos como a homens. Olha, nós nos tornamos espetáculo, ou seja, somos lançados no Coliseu para sermos mortos. O Coliseu é o mundo, e estamos fazendo isso para pregar o Evangelho, e nós somos espetáculo, tanto a anjos quanto a homens. E ele fala como os apóstolos foram humilhados publicamente, que era uma coisa que acontecia sempre. E esse tipo de humilhação, os coríntios não aceitavam. É um escândalo para os coríntios alguém ser humilhado publicamente, como, por exemplo, os apóstolos eram humilhados. É tanto que ele diz mais na frente, nós somos caluniados,
nós somos injuriados, somos perseguidos. O que Paulo quer mostrar, meus irmãos, é que os coríntios eram tolos em pensar que eles eram espiritualmente privilegiados. Nós conhecemos pessoas que se acham assim, espiritualmente privilegiadas. E na verdade o que elas estão transparecendo é arrogância. Então Paulo diz: olha, vocês parecem espiritualmente abençoados, privilegiados, dotados daquilo que os apóstolos não têm. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou preocupado com isso, porque não é esse evangelho que eu quero ensinar para vocês. Se o próprio mestre foi perseguido, ele diz: olha, no mundo vocês vão ter aflições. Não se preocupe que eu venci o mundo. Vocês vão ser perseguidos por minha causa. Está lá em João 14, 15 e 6, ele dando recomendações aos apóstolos. Olha, vocês vão sofrer perseguição, mas fiquem tranquilos. Vai ser difícil, mas eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu vou embora, mas vou mandar o Espírito Santo e vou dar livramento muitas vezes para vocês. Mas quando chegar o fim, que o plano de Deus estiver completo, vocês vão entrar naquilo que Paulo diz, num mundo incomparavelmente melhor, que é aquele ambiente onde está Cristo, é aquele que ele fala em Gálatas. Então os coríntios estavam preocupados com a imagem do sucesso, do poder mundano, né? Muitos deles desprezavam Paulo e os outros apóstolos, porque eles não exibiam essa imagem. Pedro era alguém pobre, porque o Pedro em Atos disse o quê? Aquele aleijado na porta do templo, no Porto Salomão: olha, eu não tenho nem ouro nem prata, ou seja, eu não tenho dinheiro, aquilo que eu tenho eu vou dar para você, levante e ande em nome de Jesus. Então eram pessoas pobres, não eram pessoas ricas. Mas os irmãos de Coríntios achavam isso, e achavam escárnio, como alguém pregador do Evangelho de Cristo, que se dizia filho de Deus, passando provação e privação, porque Paulo diz: olha, nós somos loucos por causa de Cristo. Vocês são sábios em Cristo, nós somos fracos. Vocês são fortes, nós somos desprezíveis e vocês são nobres. Ou seja, havia uma discrepância muito grande entre a realidade que os discípulos viviam e mostravam que, infelizmente, na situação que eles estavam, não era a realidade cristã. Naquele momento, era um momento de dificuldade, de perseguição. Então não fiquem achando que vocês vão viver o tempo todo achando que são fortes, que são nobres, que são ricos, estão fartos, porque não vai ser assim o tempo todo. Em algum momento a roda da história vai mudar e o mundo vai entrar em choque contra vocês, se vocês quiserem viver o amor de Cristo. Paulo diz: olha, até a presente hora, ou seja, até agora, sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados e não temos morada certa. E o que é que Paulo quis chamar a atenção nisso aqui? Gente, vejam só, vocês são descendentes, são gregos, né? E por amor à filosofia grega, que era algo muito forte na época, né? Os ensinamentos de Platão, os ensinamentos de Aristóteles, os ensinamentos de Sócrates, os ensinamentos de Parmênides, de tantos outros, de Pitágoras, de tantos outros filósofos grandemente brilhantes, mas que não satisfaziam a necessidade do Evangelho. Aí Paulo diz: olha, vocês estão abraçando a ideia grega de que quem trabalha com as próprias mãos só são os escravos, e não é verdade. Vocês estão se enganando. Vocês ficam ofendidos de ver que nós trabalhamos muitas vezes com nossas próprias mãos. Como ele diz aqui, a gente nos afadiga trabalhando com as próprias mãos. Aí você imagina um homem de Coríntios chegando e vendo Paulo trabalhando com as próprias mãos, fazendo tenda. Peraí, Paulo, como é isso? Não, que evangelho é esse? Como é que você prega que você prega um Jesus que é filho de Deus e você fica passando dificuldade, tem que trabalhar como escravo?
Aí Paulo disse: olha, a filosofia grega ensina isso para vocês, mas o evangelho não é isso. Pelo contrário, vamos muitas vezes precisar trabalhar com as nossas próprias mãos. Os gregos, eles achavam que o homem que cavava, o homem que aceitava muitas vezes trabalhar com as próprias mãos, ele era um escravo. E a segunda coisa que eles também não aceitavam de Paulo, e devem ter visto Paulo ser caluniado, injuriado, deve ter visto Paulo sendo caluniado, como eu disse, né, perseguido, é que eles também não aceitavam, porque na cultura grega acontecia o seguinte: um homem, quando ele era injuriado, ele tinha que revidar, ele não podia ficar calado. Ele, sendo ofendido, ele tinha que contra-argumentar. E os irmãos de Corinto não viam Paulo fazer isso, e não aceitavam, e por isso que muitos deixaram de seguir Paulo. Dizer que apóstolo de Cristo é esse, que ele não revida o que dizem, ele mesmo tendo razão? Como é que ele fala que ele tem razão e ele mesmo não revida? Então eles ficaram ofendidos e chamaram a atenção de Paulo para o fato dos apóstolos estenderem a mão com bondade até contra aqueles que falassem contra eles, porque Paulo diz aqui: quando somos injuriados, bendizemos; quando somos perseguidos, suportamos a perseguição; quando somos caluniados, procuramos nos conciliar com essa pessoa. E os irmãos de Corinto não aceitavam isso. Por isso, Paulo diz: olha, porque por isso que nos parece que somos escória do mundo. Nós somos escória. E Paulo está falando essa linguagem, meus irmãos, dentro da realidade dos irmãos de Corinto. E o que significa escória? Paulo diz aqui: porque a mim me parece que nos pôs a nós, Deus nos pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fossem condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens, não é? No final, ele diz aqui no final: até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Por que Paulo quis dizer isso? Vamos ver. Paulo quis chamar a atenção do seguinte: os gregos antigos tinham a seguinte prática: quando eles estavam nos navios, irmão André, que havia um levante, ou mesmo a comida diminuía, e a situação no barco entrava em crise, eles faziam o seguinte: eles pegavam algumas pessoas que eram consideradas por aqueles que estavam no navio sem valor algum e jogavam no mar. Jogavam no mar. Muitas vezes isso acontecia em período de peste e de fome. E quando eles lançavam essas pessoas, provavelmente as pessoas podiam estar doentes também, eles diziam: que seja a nossa escória. Então, por isso que Paulo está dizendo: até agora temos chegado a ser considerados escória de todos. Ou seja, nós somos desprezados. Nós somos tidos como pessoas cheias de chagas. Imagina uma pessoa leprosa, uma pessoa com doença altamente contagiosa, que ninguém quer chegar perto. Paulo está dizendo: olha, para a gente poder pregar o Evangelho, a gente está passando esse tipo de situação semelhante. As pessoas olham para a gente com tanto ódio, tanta raiva, muitas vezes, que se elas pudessem, elas não lançavam no mar se nós estivéssemos em cima de um barco. As pessoas que eram as vítimas lançadas no mar, e essa palavra escória significa ser raspado para fora. Ou seja, imagina alguma coisa que você precisa raspar. Ou seja, você raspa porque não serve mais, né? Provavelmente alguém com lepra naquela época passava cacos de telha, então raspava a carne podre.
Então era essa a visão que Paulo quis mostrar para eles. Olha, nós vivemos a pregação do Evangelho, a viver a vida do Evangelho, estão passando por isso. E vocês não imaginem que vivemos uma vida de abundância. Vocês estão enganados. O mundo nos odeia. Paulo chama a atenção, meus irmãos, que os apóstolos são desprezíveis e são um sacrifício. A própria vida deles, eles estão dando ao povo, ou seja, aos irmãos de Coríntios na pregação, como sacrifício. Ou seja, eles estão gastando a vida sabendo que podem morrer a qualquer momento, podem sofrer todo tipo de problema a qualquer momento. E aí me veio o seguinte pensamento: se Paulo vivesse os dias de hoje, qual igreja contrataria ele como pastor? Vamos ver as qualidades de Paulo, as atribuições. Paulo vivia saltando de igreja em igreja, ele não tinha igreja certa. Paulo vivia fugindo, em todas as cidades ele sempre fugia. Paulo era acusado de incitar e iniciar motins. Quantas vezes ele ia pregar o Evangelho e aqueles deuses pagãos estavam lá presentes, e quando ele pregava, muitas vezes ele criava problemas. Você imagina, por exemplo, hoje, quantas pessoas não vivem nesses centros de romaria, como a gente sabe, vendendo todo tipo de apetrecho, né? Tudo em cima de um santo, por exemplo. Aí Paulo chega e começa a pregar o Evangelho e diz: olha, o santo ele não vai salvar ninguém, levar ninguém para o céu, quem vai levar é Cristo. Vocês estão perdendo tempo de vocês. É assim que a Bíblia diz. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou um caminho. Ele disse: sou o caminho, não tem outro caminho. Vocês podem inventar qualquer outro, mas só tem um caminho, e o caminho é Cristo. E aí as pessoas que vendem esses produtos iam ver o quê? Poxa, meu ganha-pão é isso aqui, esse rapaz vem pregar isso e as pessoas estão começando a acreditar nele, bota esse cara para correr daqui. Raramente ele recebia apoio no ministério. Ele mesmo dizia: olha, durante o dia, se houver alguém me apoiando, tudo bem, eu vou continuar pregando o Evangelho, mas se não tiver apoio, eu vou continuar construindo tendas. Paulo foi preso várias vezes. Paulo foi acusado de ser contra a ordem política estabelecida. Paulo teve uma vida andarilha. Paulo foi condenado à morte por decapitação. E Paulo vivia quase como um mendigo. Aí eu pergunto: quem contrataria a Paulo hoje como pastor? Qual a igreja contrataria? Ninguém. Ninguém contrataria. Quais são as referências que a gente pede de um pastor? Família, igreja estabelecida, muitos anos de ministério, pessoa ordeira, pessoa que nunca causou problema, não cria problema, se veste decentemente, né? Que não tenha sido preso, né? Imagina chegar a notícia: o pastor foi preso. As pessoas não vão ficar procurando saber o que ele já fez alguma coisa errada, senão não tinha sido preso. E eram essas características de Paulo. Mas hoje o pastor, qual é a característica dos pastores que são buscados em muitas igrejas? Eu pelo menos elenquei 4 aqui. Popularidade. Ele é popular nas redes sociais. Ele tem muitos seguidores em rede social. Ele é ativo em rede social, tem programa na TV, escreve livros, nada contra, mas o foco não deveria ser esse, a popularidade, a preocupação com a reputação, muitas vezes querer o poder de Deus sem custo algum. Quantos pregam, mas a gente não vê unção na pregação. A gente não vê a pregação transformar vidas. A palavra de Deus, a gente sabe que ela não volta vazia, mas na pregação da palavra
o pregador tem que estar ungido pelo poder de Deus para poder essa palavra ter efeito na vida das pessoas. E muitas vezes a gente vê muitos sendo auto-ungidos, não foram ungidos por Deus. Muitos se autodenominam pastores. E assim, se autodenominam apóstolos, bispos. E aí você vai procurar saber quem foi que ordenou, onde foi que ele se preparou. A gente não vê isso. A conclusão, meus irmãos, que a gente chega nesse texto é que somente o Senhor pode julgar os seus servos, ninguém mais. Ninguém pode se fazer juiz, como se pudesse saber de tudo e controlar tudo. Ninguém pode se preocupar dentro da igreja estar cuidando orgulhosamente por sua reputação ou status. Isso tanto vale para pastores, como para líderes, como para membros. E uma coisa que os apóstolos viviam, e eles mostram aqui, que Paulo mostra aqui, é que eles viviam para Cristo, muitas vezes de forma muito módica, simples, muitas vezes de forma na pobreza, né? Vivendo com o suficiente, né? E vivendo sob perseguição. E esse texto, meus irmãos, ele é muito forte, porque ele chama atenção para o que a gente faz hoje. Eu estava escrevendo e pensando, meu Deus, hoje eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso à internet, eu tenho computador, eu tenho o conforto da minha casa, eu vou para a minha igreja, eu vou de carro, eu tenho minha comida, eu tenho minha roupa, não vivo criando problemas, nem vivo com a polícia me perseguindo e me seguindo, como pensar assim, ou ninguém me... E prego o Evangelho. E quando eu vejo Paulo passando todas as dificuldades, eu tenho que agradecer mais ainda a Deus por tudo que eu tenho. E cada um de nós estamos aqui tranquilamente, podendo pregar, podendo ouvir. Paulo provavelmente muitas vezes estava pregando e alguém chegava perto dele, ou batia nele, ou espancava ele, ou jogava pedra nele, cuspia, não é? Porque você vê que Paulo diz aqui, olha, até a presente hora a gente passou fome, a gente passou sede, a gente muitas vezes ficou nu porque não tinha mais roupa, a gente apanhava, a gente não tinha um lugar para dormir, não tem morada certa, ou seja, vivia dependendo de favor dos irmãos, aonde a gente chegasse. A gente se cansava-se porque trabalhava com as próprias mãos para tentar levantar o mínimo de sustento para conseguir a comida do dia a dia, porque muitas vezes ninguém dava comida para a gente. Muitas vezes a gente era injuriado, ou seja, imputavam a nós coisas que nós não fizemos, e a gente, para evitar um mal maior para a gente mesmo, a gente dizia, ó, Deus abençoe você, eu não quero, vá em paz, que eu vou em paz, eu não quero brigar com você. Quando nós éramos perseguidos, muitas vezes a gente estava apanhando, a gente não revitava, a gente ficava calado, suportava e mantia-se orando diante de Deus para que a gente pudesse se livrar daquela situação. Quando a gente era caluniado, a gente buscava a pessoa e tentava se reconciliar, fazia o máximo, o que dependesse da gente, a gente estava tentando manter paz com as pessoas. E a gente vê hoje, depois de pregar tanto o Evangelho, Paulo deve ter pensado assim, olha, estou aqui pregando, mas a situação é como se nós fôssemos um lixo, ninguém dá valor, pouquíssimas pessoas nos dão valor, nos escutam, e muitas vezes a gente está sendo levado para a morte, porque estamos pregando esse Evangelho, e vocês não entendem. E isso, meus irmãos, serve para nós hoje, para nossas igrejas, não só a nossa igreja, as nossas igrejas, porque a gente muitas vezes tem que sentir vergonha do Evangelho que a gente diz que vive, muitas vezes a gente tem que sentir vergonha,
mas que Deus possa nos abrir os olhos e nos fazer ver que é possível viver o Evangelho vivendo nos dias de hoje, aproveitando as oportunidades. Hoje nós não somos perseguidos, em algumas situações sim, mas não como Paulo vivia o tempo todo sendo perseguido. O tempo todo ele estava fugindo de uma cidade. Quando ele escreveu essa carta, ele estava preso, e ele sabia que os dias dele estavam próximos do fim. Por isso que ele disse no final lá: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E que a gente possa um dia se dizer isso também, meus irmãos. Amém? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor, tendo essa disponibilidade, essa possibilidade de pregar o Evangelho. Qualquer pessoa que chegue aqui, de forma tranquila. Muito obrigado, Senhor, porque essa carta chegou às nossas mãos, e a gente poder imaginar a situação que esses homens e mulheres passaram para que esse Evangelho pudesse chegar até nós. Paulo deu, pelo que a gente vê, Paulo deu sua própria vida para que esse Evangelho pudesse ser pregado. A experiência que esse homem teve foi inigualável. Essa experiência com Cristo mudou a história da vida dele e mudou a história da vida de muitos, porque nós mesmos só estamos hoje alcançados pelo Evangelho por conta da pregação de Paulo. E muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Nos leve para casa em paz e nos dê uma boa semana, e que nos livre, Senhor, desse mal que está no mundo hoje. É isso que eu te peço, Senhor Jesus. Amém.